Isso, só queria começar a gravar para a gente não perder depois esse arquivo. Então, em nome da Liga de Cirurgia Plástica da UFIXPA, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está online. Meu nome é Petrus, quero introduzir a aula de hoje. O nosso convidado de hoje é o Dr. Eduardo Shen. O Dr. Eduardo Shen é o chefe do Banco de Pele da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Ele é cirurgião plástico, especialista pela sociedade. E o tema da aula de hoje é queimaduras e manejo dos pacientes queimados em banco de tecidos. Gostaria também de reforçar um convite feito pelo próprio doutor, que ele vai falar daqui a pouco, mas se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem ali no chat que a gente vai tentar responder durante a aula, né? O doutor pode parar a aula para responder, né, doutor? Ou, caso vocês se sintam mais à vontade, podem mandar também, que a gente responde no final, né? Ao final da sessão vai ter um espaço para que vocês mandem algumas dúvidas. E, ao final, também, o presidente da Liga de Cirurgia Plástica vai soltar uma pequena palavrinha, fazer o convite para a nossa próxima aula, mas eu passo a palavra para o Dr. Eduardo Shen. Lembrando que quem perder essa aula por alguma razão, tiver algum problema de conexão, né, a aula vai ser disponibilizada depois para que vocês assistam. Tá? Então, mais uma vez, obrigado. Quem puder tirar uma foto, compartilhar, marcar a liga, marcar o Dr. Eduardo Shen, a gente agradece muito e eu passo a palavra para o doutor. Muito obrigado, Pecas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com todos vocês aqui. Eu já vi que teve algumas perguntas se eu vou disponibilizar a aula. Posso disponibilizar toda a aula, sim. Acho que só as fotos de pacientes são fotos muito privadas, talvez essa não tenha necessidade. Mas, enfim, o que vocês precisarem, sintam-se inteiramente à vontade. Bom, cabe hoje nós conversarmos sobre queimadura, sobre como é que se trata um paciente queimado e sobre o banco de tecidos. Quando eu dou essa aula, eu sempre busco um pouco falar sobre o banco de tecidos, que é um dos setores que é sobre minha administração na Santa Casa. O banco de tecidos já tem há 15 anos, é uma estrutura extremamente complexa. Há um mês, 2 meses, o Dr. Pectus teve a oportunidade de conhecer o banco e antes de começar já fica um convite. Quem tiver interesse, ele fica extremamente à vontade de poder escrever, telefonar, enfim, a gente marca e o banco é aberto a todos os estudantes, podem visitar, acho que vocês vão ter uma ideia da grandiosidade do que tem lá. Mas antes de falar sobre o banco de pele, transplante de pele, membrana amniótica, que são os assuntos que eu gosto, que eu domino, que a gente está estudando bastante há muito tempo, a gente tem que falar um pouquinho sobre queimadura. O que acontece na queimadura, como é que se trata um paciente grande queimado, enfim, toda a complexidade que existe nesse assunto. Não tem como esgotar esse tema em uma aula, o assunto é extremamente complexo, mas é interessante, vamos tentar resumir, tentar expor de uma maneira prática, para que quando os senhores começarem a atuar, enfim, nas suas cidades, ou num grande centro especializado, enfim, possa ter uma ideia do que a gente está falando aqui. Queimadura. Como é que é a apresentação clínica de uma queimadura? Ela é complexa, ela pode ser desde uma lesão, uma bolha pequenininha, como essa foto aqui à esquerda, e uma necrose extremamente extensa, como na foto à direita. Para falar um pouco sobre queimadura, a parte chata que ninguém gosta é de anatomia, histologia da pele, mas prometo que vão ser 2, 3 slides somente sobre isso. A nossa pele é um revestimento protetor e semipermeável, constituída por 2 camadas, a epiderme, a camada mais externa, e a derme, a camada mais interna. A temperatura média da nossa pele varia muito, em torno de 34, 35 graus, 36 graus, e agora a gente está acostumado com a medição de temperatura em cada lugar que a gente entra, a gente tem uma noção mais clara sobre isso. Quando se trata um grande queimado, quando se faz uma enxertia, quando se solicita pele para transplante, quando a gente fala entre colegas para passar um caso para o outro, a gente fala muito em superfície corporal queimada e a unidade é centímetros quadrados. E quantos centímetros quadrados tem um corpo humano, né? É claro que existem pessoas de 1,5 m, pessoas de quase 2 metros, pessoas de 50 quilos, pessoas com muito mais de 100. Então é difícil mensurar, não existe uma regra, porque a variação é muito grande.
Mas geralmente um recém-nascido tem mais ou menos 300 centímetros quadrados e um indivíduo adulto masculino em torno de 4.000 e feminino em torno de 3.000, 3.500 centímetros quadrados. Tá? A espessura da nossa pele é fina, 1 a 2 milímetros, e ela vai aumentando até a 4ª década e depois começa a atrofiar. A epiderme, camada mais externa, é uma camada extremamente fina. A camada mais profunda é a derme, que tem todos os anexos da pele. E mais embaixo a gente tem tecido celular subcutâneo e por baixo o músculo. A epiderme, a camada mais externa, epitélio estratificado pavimentoso, origem no ectoderma, e a cada 30, mais ou menos um mês, ela se renova. Já a derme, a camada mais espessa, ela tem derivada do mesoderma, tecido conjuntivo, formado por vasos, fibroblastos, enfim, uma série de estruturas nobres que fornecem todos os anexos da pele. E quando a gente fala em queimadura, muitos autores dividem a queimadura, ou classificam, melhor dizendo, a queimadura em 1º, 2º, 3º grau, alguns autores em 4º grau também. Queimadura de 1º grau é aquela que todos nós já tivemos. É a queimadura que atinge basicamente a epiderme. Vou mostrar algumas fotos daqui a pouco, nos próximos slides sobre cada uma delas. As queimaduras de 2º grau, elas atingem, além da epiderme, a derme, a camada mais profunda e mais grossa. Elas podem ser de 2º grau superficial e podem ser de 2º grau profunda. O tratamento varia, eventualmente, e também já mostro alguns slides sobre cada uma delas. As queimaduras de 3º grau, além de comprometerem toda a epiderme e a derme, elas muitas vezes comprometem o tecido celular subcutâneo também. Queimaduras de 1º grau. A causa mais comum, sem dúvida nenhuma, a radiação ultravioleta, o sol. O sol é uma das causas principais das queimaduras de 1º grau. Desculpa aqui, meu mouse está mexendo e eu estou perdendo a saída um pouquinho, mas agora não vou mais mexer nele. Todos nós já tivemos queimaduras de 1º grau em maior ou menor extensão. A característica básica é o vermelhidão e ela tem como sintomatologia dor, muita dor. Todos nós já tivemos queimadura de 1º grau, no verão, quando a gente se expõe ao sol, em maior ou menor extensão. A queimadura de 2º grau, ela é caracterizada pelas bolhas, pelas flictenas. Também, todos nós já tivemos algum grau de queimaduras de 2º grau, em maior ou menor extensão. Muita dor também, e já falo sobre o tratamento, sobre cada uma delas. As queimaduras de 2º grau superficial, muitos alunos, muitas pessoas perguntam, tem que estourar a bolha, não tem que estourar a bolha, tem que operar, não tem que operar. O que a gente faz nesse tipo de queimadura? Como vocês podem ver, esse paciente é uma criança de 4 ou 5 anos de idade, talvez menos, que teve um escaldamento, uma queimadura extremamente grande no dorso. É praticamente impossível tratar esse paciente de uma maneira sem ter uma anestesia geral, sem sedar esse paciente. Esse aqui precisa ser limpo, toda essa região precisa ser debridada o mais precoce possível para que a gente promova uma cicatrização de melhor qualidade, diminua as chances de contaminação e traga um alívio para essa criança. Esse tipo de paciente não requer enxerto, não requer reconstruções complexas, muito menos transplante de pele, absolutamente nada disso. Requer apenas a limpeza e os cuidados tópicos que se tem com uma ferida, nesse caso de grande porte, e posteriormente a cicatrização se dá por segunda intenção e o resultado é muito, muito bom, onde não fica praticamente nenhuma cicatriz. Entretanto, as queimaduras de 2º grau, que são caracterizadas pelas bolhas, pelas flictenas, podem ser mais profundas também. Nesse caso, nessas zonas esbranquiçadas, infelizmente também numa criança, são zonas onde o líquido ou a chama, enfim, o agente teve contato durante mais tempo. São pacientes mais graves, são pacientes mais difíceis de tratar, requerem muitas vezes hospitalização. E como é que se trata esse tipo de paciente? Limpando a ferida,
algumas vezes acompanhando para ver se essas zonas brancas vão terceirizar, vão virar necrose e necessitar um grande debridamento com reconstrução, ou apenas fazer uma pequena raspagem para tirar esse excesso de tecido desvitalizado para que haja a recuperação o mais rápida possível. Aqui um outro exemplo de queimadura de 2º grau profunda, onde praticamente está evoluindo para um tipo de 3º grau, ainda não, a gente espera muitas vezes alguns dias, 2, 3, 4 dias, para ver que tipo de atitude a gente vai tomar, se vai precisar ou não um grande debridamento. E os casos mais graves são as queimaduras de 3º grau. Nesse tipo de queimadura, acontece a necrose tecidual, a morte tecidual. Esses pacientes, eles não necessariamente eles vão necessitar uma ressecção, uma retirada desse tecido desvitalizado e posteriormente a reconstrução, como a gente já vai ver a seguir. Bom, alguns autores classificam queimaduras como 4º grau, onde há a mumificação do membro, caso for um dedo, ou uma mão, ou até mesmo um membro superior ou inferior, existe, o membro é praticamente torrado, toda a superfície, epiderme, toda a região, epiderme, derme, tecido celular subcutâneo, musculatura, é queimada de uma maneira extremamente agressiva, como a gente pode ver nessa figura, onde não há absolutamente nenhuma chance de salvar essa região. Essa região precisa ser debridada, precisa ser retirada o mais precoce possível. E para retirar e para recalcular, a gente trata o paciente, além da parte cirúrgica, que é a retirada do tecido necrótico o mais precoce possível e a sua reconstrução, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para reidratar esse paciente, para, enfim, alimentar esse paciente, dar um manejo de ventilação suficiente para que esse paciente saia desse quadro o mais precoce possível. Como é que a gente calcula a superfície corporal queimada de cada paciente? É uma regra básica que muitos de vocês já ouviram falar, a famosa regra dos 9. Essa é uma das mais simples que existe. Existem inúmeras variações, mas a regra dos 9 ela é fácil, porque ela divide o segmento do adulto em 11 regiões de 9% de superfície corporal. 11 vezes 9, 99. Então, praticamente 1% da superfície corporal, onde 9% é a cabeça, 9% um membro superior, 9% o outro membro, 9% tórax, 9% abdômen, mais 2 vezes 9 a região dorsal, mais 18, né? E 18 também cada membro inferior. Então, cabeça, 1, membro superior direito, membro superior esquerdo, 3, tórax, abdômen, dorso, e mais 2 de um membro e 2 outros membros inferiores, somam 11% o total. É uma regra simples, é uma regra fácil, mas existem, como a gente pode ver nessa figura, numa criança até 4 anos, essas variações, numa criança maior, a gente tem que entender se existem indivíduos mais obesos, mais magros, onde existem pequenas variações para que se calcule a superfície corporal queimada de um grande indivíduo. Mas isso é cálculo para quem trabalha num centro especializado. Geralmente, quem não está, quem está numa cidade do interior e recebe um paciente queimado, tem que ter a noção básica do manejo inicial e, posteriormente, um envio para um centro especializado para saber se vai necessitar ou não cirurgias complexas, enfim, outros tipos de reconstrução. As nossas prioridades, como qualquer paciente grande queimado, como qualquer paciente politraumatizado, é manter a vida do indivíduo, preservar ao máximo as funções e, por fim, os aspectos físicos e estéticos, sempre que necessário, sempre que possível, mantê-los. Assim como outros traumas também, nós temos o ABC do trauma, onde a lesão da via aérea é o principal. A gente tem que ter uma noção muito clara se esse trauma que o paciente sofreu tem ou não lesão de via aérea. Caso existir lesão de via aérea, o paciente tem que ser imediatamente entubado. Se isso não acontecer, o edema que acontece na via aérea, ele é brutal, ele é muito rápido e nem traqueostomia depois se consegue ventilar esse paciente. O paciente vai ao óbito. Então, o paciente com traumas de via aérea tem que ser entubado o mais precoce possível. Isso acontece muito quando existe explosão, quando existem explosões
lugares fechados, onde o indivíduo inspira, inala e acaba queimando a via aérea também. Bom, além disso, nós temos que ter muita preocupação com lesões associadas, avaliação da extensão, como eu acabei de falar, para calcular a porcentagem de superfície corporal queimada, e avaliar a profundidade da lesão para saber que tipo de queimadura é essa, se é uma queimadura de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau ou até mesmo de 4º grau. Apenas resumindo, 1º grau é a queimadura de insolação, sol, 2º grau a bolha, flictena, 3º grau a necrose, a morte tecidual, e 4º grau a mumificação de todo o membro afetado. Quando a gente encaminha esse tipo de paciente a um centro especializado, principalmente para quem está fazendo um plantão no interior do estado, na praia e por aí vai, e se depara com um paciente queimado. Muitas vezes essas dúvidas surgem. Oi? Não, pensei que tinha uma pergunta. Se tiverem, por favor, podem me interromper, a gente vai conversando, fiquem à vontade. Tá? Bom, encaminhamento aos centros especializados. Queimaduras de 2º ou 3º grau em indivíduos relativamente jovens, até 10%, acima de 10% de superfície corporal queimada, seria o adequado. Queimaduras de 2º e 3º grau, acima de 20% de superfície corporal queimada, em indivíduos mais velhos, é o adequado encaminhar a um centro especializado. Vejam que não são só as necroses, são queimaduras a partir de 2º grau. Queimaduras de 2º ou 3º grau com comprometimentos de face, porque pode ter inalação, mãos, pés, a própria genitália, períneo ou grandes articulações, muitas vezes também devem ser encaminhados a grandes centros para que se trate de uma maneira mais adequada. E queimaduras de 3º grau, onde a necrose, acima de 5% de superfície corporal queimada, geralmente vai precisar um depredamento, vai precisar uma enxertia, vai precisar uma reconstrução mais complexa, e o ideal é que uma equipe multidisciplinar apta a tratar um grande queimado esteja a par, possa acompanhar esse paciente. É muito comum o cirurgião plástico que lida com queimadura receber pacientes que tiveram queimaduras em torno de 5% ou até mesmo 10% de superfície corporal queimada, que não foram adequadamente tratados. Esses pacientes, algumas vezes, evoluem com retrações, sejam elas cervicais, axilares, nos dedos, o que torna o tratamento posterior extremamente complexo, onde vai necessitar muitas outras cirurgias. Queimaduras elétricas, essas sim, sempre precisam ser encaminhadas ao centro especializado. Eu vou mostrar algumas fotos de queimadura elétrica. São queimaduras de difícil manejo, extremamente graves. Queimaduras químicas também necessitam inalação, a gente acabou de falar. Queimadura circunferencial, num membro onde há queimadura em toda a circunferência do indivíduo. Sempre mandar para um centro especializado. Vamos supor que o indivíduo teve uma queimadura séria no braço, circunferencial, não queimou antebraço e mão, mas essa queimadura é capaz de produzir uma síndrome compartimental onde não passa circulação, não existe retorno venoso e o indivíduo fica sem nutrição sanguínea para aquela região que nem foi afetada e pode vir a perder. Queimaduras com pacientes com doenças associadas ou traumas concomitantes extremamente comum no indivíduo que está mexendo na rede elétrica, que está arrumando a antena, que além de sofrer a sua queimadura, ele caiu também e tem fraturas, enfim, são pacientes graves, são pacientes gravíssimos e que requerem um tratamento multidisciplinar. Quando eu falo tratamento multidisciplinar, muitas vezes as pessoas podem imaginar que é um cirurgião plástico que trata um grande queimado. O cirurgião plástico trata um queimado, a parte cirúrgica, mas necessita uma equipe clínica, uma equipe de intensivistas que possam manejar da maneira adequada, necessitam um cuidado de enfermagem extremamente importante, necessitam também fisioterapia, nutrição, enfim, tudo são áreas que trabalham em conjunto no tratamento de um grande queimado. Bom, a parte de reposição hídrica nesses pacientes, ela é fundamental para o seu restabelecimento também. O líquido de escolha é sempre o Ringer lactato, você pergunta de prova praticamente certo quando passam nas nossas disciplinas, né? E a fórmula mais usada é a fórmula de Parkland, onde se usa 4 ml
da solução, do Ringer, por quilo de peso, por superfície corporal queimada nas primeiras 24 horas. Então, tu imagina um indivíduo de 70 quilos que queimou 10% da superfície, tu multiplica 4 pelo peso dele, pela superfície queimada, e se administra isso nas primeiras 24 horas. Esse total dessa fórmula se dá 50% desse volume nas primeiras 8 horas do trauma, não das primeiras 8 horas que o paciente chega na sala no pronto atendimento. Na hora do trauma, as primeiras 50% e os restantes nas próximas 16 horas daquele dia. Esse é o manejo inicial de reposição hídrica de um grande queimado. A parte de nutrição é extremamente importante nesses pacientes, são pacientes que acabam se desnutrindo por todo o aumento da permeabilidade vascular, por perder muita proteína, principalmente na fase mais aguda. A profilaxão da hemorragia digestiva ela é essencial, e para isso toda a equipe de intensivistas são os que tomam a dianteira nessa área, e a profilaxia de trombose venosa profunda, são pacientes que ficam muito tempo acamados, não tenha dúvida que é de total importância também. Bom, agora retomando um pouco, aquelas queimaduras de primeiro grau, como é que a gente trata uma queimadura de primeiro grau? Um paciente que teve insolação, ou aquele que, sei lá, praticou algum esporte no sol e queimou as costas, queimou o ombro, ou a próprio indivíduo que dormiu no sol, ficou 2, 3 horas e ficou um pimentão, ficou todo vermelho, enfim. Como é que se trata esse tipo de paciente? Se trata com água. Praticamente, se a gente pode resumir isso daí tudo, é hidratar esse paciente. Se hidrata com água, via oral, com hidratantes tópicos, e se for aquele paciente que teve uma queimadura de primeiro grau extremamente séria, com hidratação endovenosa, mas aí num centro hospitalar evidente. O paciente que teve a queimadura de segundo grau, que tem bolhas, que tem flictenas, é uma queimadura extremamente dolorosa. Também se trata com água, seja fazendo a imersão da mão queimada, por exemplo, numa bacia de água, enfim, ou a reidratação via oral e a hidratação tópica também. Existem uma série de curativos úmidos, curativos não aderentes, curativos com antibióticos, o antibiótico tópico de escolha é a sulfadiazina de prata, enfim, no mercado hoje isso é o que não falta. Mas se a gente pode resumir, é com analgésicos, hidratantes e curativos que a gente trata as bolhas. Quando fura ou não a bolha? Quando a bolha é hipertensa, quando a bolha está corroendo o tecido circunjacente, o tecido são circunjacente. Nesses casos, a gente pode furar a bolha, murchar, aspirar aquele líquido, aquele exudato dentro e usar aquela pelezinha ali, aquela epiderme, como um curativo biológico. Funciona como um enxerto, alivia muito a dor. Caso nós removermos a bolha, removemos todo aquele tecido que cobre, que faz a bolha, o tecido lesado ele vai ficar exposto. Isso gera muito, muito mais dor, tá bom? Então, tratamento basicamente das queimaduras de primeiro e segundo grau, além da analgesia evidente, é hidratar o paciente da maneira mais adequada, tópica via oral e, se necessário, via endovenosa. Queimaduras de terceiro grau, aquelas que temos necrose, morte tecidual. Além, essas queimaduras elas não doem tanto, porque muitas vezes, quando a queimadura é mais profunda, ela destrói toda a camada da pele, destrói todas as terminações. Então, a gente tem uma necrose que não tem tanta dor quanto uma queimadura mais superficial. Tem que higienizar o local, limpar e debridar, retirar o tecido morto o mais precoce possível. Como eu falei anteriormente, a gente usa aqui o antibiótico tópico, o mais usado é a sulfadiazina, né? Esse é um dos mais usados, existem outros também, se usa neomicina em alguns casos. Bom, em lesões circunferenciais, como existe risco, quando existe o risco da síndrome compartimental, se faz a escarotomia, se faz uma incisão longitudinal para abrir aquele membro e que se restabeleça a circulação. Isso muitas vezes é uma emergência médica, né? Nas queimaduras químicas, por qualquer que seja o produto, a irrigação com líquido, com água, a lavagem da ferida abundantemente tem que ser o mais precoce,
o maior possível até que nós consigamos remover esse agente causador, tá bom? Em queimaduras elétricas, são queimaduras graves. Essas queimaduras, eu vou mostrar aqui uma foto de um paciente com queimadura elétrica. Muitas vezes a corrente, ela entra num membro e no membro que ela sai, ela dissipa, ela explode. Esse paciente teve amputação tanto do membro inferior quanto do membro superior. É um paciente extremamente grave. Se essas amputações não forem realizadas o mais precoce possível, esses pacientes eles vão ao óbito, né? Eles têm um risco de trombose vascular muito grande, porque quando a corrente passa no nosso organismo, ela tem mais afinidade por líquidos. Imaginem que ela passa muito mais em vasos arteriais e venosos e produzam riscos de tromboses maiores. São pacientes que têm mioglobinuria também, têm insuficiência renal. São pacientes de difícil tratamento, muito difícil tratamento, requerem também tratamento multidisciplinar, porque nesse caso, nas cirurgias de um paciente como esse, não é só o plástico que opera, entra o vascular, entra o traumato, algumas vezes o cirurgião geral, enfim, é um monte de gente para tentar salvar, né, esse indivíduo. A queimadura, o local de contato do paciente com o agente onde ele tomou o choque foi uma região, mas o estrago é enorme em outras regiões e por onde a corrente passou internamente também. Aí sabe-se lá por onde passou e qual o dano que foi feito. Por isso, exames de imagem são necessários para que se restabeleça esse paciente o mais precoce possível. Senão, as chances de sobrevidas num paciente grave como esse são raras, infelizmente. Do ponto de vista cirúrgico, como é que nós tratamos um paciente com queimaduras de terceiro grau, com necrose? Com o debridamento e a enxertia. O que significa isso? Retirar o tecido necrótico o mais precoce possível, retirar a queimadura, debridar, operar ela, enfim, até quando eu vou em termos de superfície, em termos de profundidade, ou melhor dizendo, até sangrar. A gente sempre tem esse lema. Tem que tirar a necrose. Necrose é morte tecidual, não sangra, vai indo até sangrar para que a gente tenha o tecido são, o tecido viável lá embaixo, para que a gente possa fazer a enxertia, que nada mais é do que a reconstrução. A melhor enxertia que você pode fazer é com pele do próprio indivíduo. O indivíduo queimou um segmento do organismo, tira a pele do outro segmento, ou com um dermato elétrico, ou com uma faca, como está mostrando essa imagem, a faca de Zimmermann, e a gente possa fazer a cobertura do leito lesado. Quando não se cobre, as chances de infecções são maiores, enfim, mas o importante é retirar a necrose e cobrir. E se é uma queimadura extremamente extensa, onde o indivíduo queimou, sei lá, 50%, 60%, a gente pode falar um outro tipo de tratamento, que são os transplantes, que é o que eu vou puxar para o meu lado um pouquinho para falar sobre o banco de tecidos. Tá? Bom, enfim, manejo das queimaduras, manejo de infecção, né? Tudo que a gente tem que evitar. São desbridamentos e enxertia, o mais precoce possível, como eu acabei de falar, reduzem muito essa incidência. O uso profilático de antibiótico sistêmico ele é contraindicado, exceto em alguns casos onde se faz antibiótico terapia, e a gente tem o bacteriológico no exame mais acurado para usar algum tipo de antibiótico mais específico para isso. A monitorização das feridas, as trocas de curativos, isso são extremamente necessário para acompanhar esse paciente, para ver se esse debridamento que foi realizado foi adequado, está tudo certo, não tem mais necrose, ou se vai precisar mais debridamento, se mesmo assim a gente não foi profundo o suficiente. Isso é uma rotina, isso acontece em grandes centros de queimaduras, debrida o paciente, leva o paciente posteriormente para nova cirurgia, para até que se tire todo o tecido desvitalizado. Esse tecido desvitalizado não vai voltar atrás. É um tecido que está formando catabólicos para o organismo, que está gerando produtos ruins, que não tem nenhuma chance de voltar a ter uma qualidade. Bom, queimaduras de segundo grau. Alguns exemplos. As queimaduras, quando a gente tem uma foto dela, quando algum colega te manda uma foto, enfim, por aí vai. A gente não tem ao certo
se ela vai evoluir de uma maneira boa, significativa, se ela vai se recuperar sozinha ou se ela vai aprofundar um pouquinho, se precisa algum outro tipo de intervenção. Muitas vezes nós ficamos nas dúvidas e a gente tem que ir acompanhando esse paciente, limpando essa ferida, hidratando essa ferida, para que se tenha o restabelecimento o mais precoce possível. As queimaduras, elas nunca são de só primeiro, só segundo grau, enfim, elas são uma variáveis. Existem vários tipos de queimaduras e a gente tem que saber manejar como é que cada segmento teria seria manejado da maneira mais adequada. Por exemplo, essa criança que teve uma queimadura seríssima, uma necrose seríssima nos 2 membros superiores e na face. Como é que se maneja um paciente? Ele já foi amputado os dedinhos, mas infelizmente não há absolutamente nenhuma vitalidade nas mãos. Foi para amputação bilateral a nível do punho. É traumático, é horrível, a gente sabe de tudo isso, nem se discute, óbvio, mas está morto esse tecido. Esse tecido não tem mais viabilidade, ele tem que ser retirado. É a única chance que esse paciente tem de sobreviver. E essa necrose grande do mento aqui, ela é debridada e feito um enxerto de pele. A gente retira a pele da coxa, por exemplo, das nádegas e reconstrói para as regiões afetadas. Esse é um outro indivíduo que tem uma queimadura de 3º grau, extremamente extensa, criança também, tem que ir a debridamento o mais precoce possível e uma reconstrução com enxerto simples de pele. Retira a pele, muitas vezes, daqui da face interna da coxa e reconstrói esse segmento. Esse tipo de paciente, que queimadura ele tem? De 1º, 2º ou 3º grau? Olhando assim, não tem muito como dizer especificamente. Ele tem queimadura de todos os tipos. Tem queimadura de 3º grau nessa região, queimaduras mais superficiais aqui, queimaduras de 2º grau profunda, queimadura de 2º grau superficial. É um paciente grave, um paciente que tem queimadura extensa, mais de 10% de superfície corporal queimada, talvez uns 15% mais ou menos, e requer um tratamento cirúrgico agressivo precoce. Então, debridar e enxertar, retirar o tecido necrótico e cobrir. E nesses casos, um outro indivíduo, uma criança também, com queimadura de todo o tórax, todo o abdômen, as 2 coxas, tem queimadura, a coxa, a queimadura é circular e queimadura dorsal também. É um paciente que tem entre 60% e 70% de área de superfície corporal queimada, queimadura de 3º grau, difícil manejo, é um paciente que tem um risco de mortalidade altíssimo, beirando quase os 90%, 95% mais ou menos, e que se não for tratado de uma maneira extremamente enérgica, eu não vou dizer agressiva, é enérgica mesmo, é retirar o mais precoce possível, ele não tem nenhuma chance de sobreviver. Mas de onde é que a gente vai tirar tanta pele para enxertar esse indivíduo? A gente não tem pele dele para fazer o autoenxerto. São esses os pacientes que talvez possam se beneficiar com o transplante de pele. Essa é uma foto aqui da região tóraco-abdominal, retirada, debridada e enxertada com pele oriunda de outro indivíduo, com pele oriunda do banco de pele, que a gente já vai ver sobre isso. Toda a região dorsal também e toda a região das coxas. Debridamento maciço, grande e reconstrução com enxertia através do transplante de pele. Tudo bem por aí, gente? Alguma dúvida, pergunta? Vocês podem perguntar. Hein? Aqui vai. Acho que, por enquanto, o pessoal está prestando mais atenção na aula, doutor. Acho que a gente vai focar as perguntas no final da aula, se o senhor puder prosseguir. Claro, fiquem à vontade. Mas se tiverem alguma dúvida, por favor. Tá? Obrigado. Então, mostrando mais uma foto da reconstrução desse indivíduo. Olha aí, ó, sobreviveu. Um paciente com uma queimadura grave, muito, muito grave, teve a chance de sair dessa. Claro que tem cicatrizes, que tem retrações. Óbvio que isso daí vai ser tratado para o resto da vida dele, mas o importante nessa altura do campeonato é salvar a vida desse indivíduo, né? Não existia nenhuma outra possibilidade se não fosse feito tudo isso, e essas cicatrizes a gente vai tratando ao decorrer da vida do indivíduo. Um paciente grande queimado, ele é um casamento com um cirurgião que ele escolhe.
é um casamento, é para sempre. Não, casamento nem sempre é para sempre, desculpa, mas ele vai ser o paciente, o médico vai acompanhá-lo durante muitos e muitos e muitos anos. A terapia com pressão negativa seria benéfica. É muito interessante isso. Pressão negativa, eu posso falar um pouquinho mais adiante, que é outro assunto daí, né? É mais para promover melhor a cicatrização do paciente. Eu respondo essa pergunta um pouquinho mais adiante, tá bom? Bom, só falando um pouquinho mais sobre o paciente, enfim, suas cicatrizes, tudo, mas o paciente teve uma recuperação adequada. Então, aqui eu posso mostrar sobre autotransplante e alotransplante. Autotransplante é retirar transplante de porções de tecidos ou órgão do mesmo indivíduo, e alotransplante é transplante de órgão entre indivíduos da mesma espécie, mas com diferentes genótipos, ou seja, de outro indivíduo. E aí que entra o banco de pele. Essa é uma foto do Hospital Dom Vicente Scherer, pessoal que é aqui de Porto Alegre, muitos de vocês conhecem, e não conhecem, por favor, sintam-se à vontade para marcar uma reunião. O nosso banco fica aqui, ó, no último andar do Dom Vicente Scherer, foi inaugurado em junho de 2005, portanto, nós temos praticamente 15 anos do banco de pele funcionando. É o banco mais antigo hoje no país. O país já conta com 4 bancos de tecidos. Tem um banco em Curitiba, um banco em São Paulo e um banco no Rio de Janeiro também. Essa aqui é uma foto da equipe que fez a primeira retirada de pele de doador cadáver. Quando a gente inaugurou o banco de pele em 2005, nós não tínhamos uma portaria que nos permitisse retirar pele retirar peles de doador cadáver. Só um segundo aqui, deixa eu só desligar meu celular, desculpa. E a partir da legislação, da mudança da legislação, a partir de 2008, a gente conseguiu, a partir de novembro ou dezembro de 2007, a gente teve autorização legal nas captações de múltiplos órgãos, retirar pele também dos doadores de múltiplos órgãos. Nesse período de 2005 ao final de 2007, nós usávamos sobras de cirurgias estéticas, muitas delas a abdominoplastia ou a mamoplastia, algumas pós-bariátricos também, mas que nos davam pele de pequenas quantidades, pequenas proporções e peles de má qualidade. O doador de múltiplos órgãos, a gente pode tirar bastante pele, a gente tira 1.500 a 1.800 centímetros quadrados, com esse aparelho que a gente está vendo aqui na foto da direita, que é o Zimmermann, que é um dermátomo elétrico, onde se tira a pele de várias regiões do corpo e se tem um resultado muito melhor. O banco de pele, ele tem uma área lá no 7º andar do Hospital Dom Vicente Scherer de mais ou menos 450 metros quadrados. Ele é circundado pelo laboratório de microbiologia, que faz todas as análises dos nossos tecidos, se contaminou, se não contaminou, a que tipo de antibiótico ele é sensível, enfim. O setor, o laboratório de microbiologia, é um laboratório importante na Santa Casa, ele atua em conjunto com o banco de pele. E o banco de pele tem essa área física, tem a área de a entrada do banco, uma sala administrativa. Aqui é uma porta como se fosse entrar num bloco cirúrgico. A gente tem que trocar de roupa, se paramentar adequadamente. Nós temos uma sala de armazenamento, temos a antecâmera, as salas de processamento, sala de isolamento, sala de cultivo celular, as salas de expurgos, enfim, os nossos lavatórios. É interessante. Aqui na frente a gente tem ainda uma recepção para quando acontece captações na madrugada, nos finais de semana, para que não precisa entrar dentro do banco, a gente pode apenas ir buscar o material e depois trazer a pele já e deixar nesses freezers aqui. Aqui nessa sala, vou mostrar algumas fotos, é onde a gente tem os freezers de pele já liberada para transplante, para enviar para o país inteiro. Essa aqui é a porta que divide a entrada técnica do banco de pele, algumas salas, essa aqui é a antecâmera, as salas de processamento, a capela de fluxo laminar contínuo, enfim, é uma estrutura complexa, é uma estrutura de ponta, onde a gente consegue armazenar aqui nesses freezers bastante tecido para transplante, para enviar para o país inteiro. Recentemente, em janeiro ou fevereiro desse ano, não lembro, nós enviamos para outro país também, teve uma tragédia no Equador, se eu não me engano, não, no Peru, e a gente manteve mais de 50 crianças queimadas e nós enviamos grande parte do nosso estoque para eles, para que pudessem fazer seus transplantes de pele.
Aqui é o freezer de pele não liberada, o freezer de pele que contaminou, que vai para descarte. Esse é o freezer de pele já liberado. Aqui é um outro freezer que nós temos para os nossos reagentes também. Enfim, é uma estrutura complexa que requer um trabalho também de vários biomédicos, de enfermeiros, de técnicos, para dar todo esse suporte, desde a captação até a limpeza dos tecidos, até os envios. E o que a gente faz lá no banco de pele? Qual a nossa função lá? A gente capta a pele, hoje só de doadores de múltiplos órgãos, nós processamos essa pele, nós limpamos essa pele, é o biomédico que faz esse tipo de trabalho. A gente realiza um controle de qualidade extremamente grande, né, para saber se essa pele está ou não contaminada, para que a contaminada seja, se tem que se tratar ela ou desprezá-la, e libera-se para disponibilizar para transplantes. Então, aqui a captação, isso aqui é um ato médico, vai um dos membros da equipe e um biomédico ajudando, a área que já foi retirada a pele. Posteriormente, essa pele vem para o banco, o biomédico limpa a pele, ele trabalha na capela de fluxo laminar contínuo, fazendo a esterilização da mesma, ela é embalada assim, e assim depois, nos nossos isopores, ela é enviada para todos os centros de grandes queimados ou politraumatizados que nos pedirem pele. A captação é feita geralmente com o dermátomo elétrico, esse é um aparelho moderno, um aparelho bom, um aparelho extremamente seguro, onde o cirurgião tem a capacidade de quantificar a profundidade que a gente quer retirar esse tecido. E aqui o slide da esquerda é a pele, é a coxa pronta, e da direita a pele já retirada. E tem que ficar claro que não há absolutamente nenhum grau de mutilação, não há uma agressão no corpo do doador de múltiplos órgãos. O que tem acontecido muitas vezes, que a gente ouve, uma determinada família aceita a doação dos órgãos do seu familiar, que foi ao óbito, que está em morte encefálica, aceitam doar o coração, os pulmões, os rins, fígado, pâncreas, córneas, enfim, tudo, mas pele não. Pele não, porque senão, como é que eu vou enterrar ele? Vai desconfigurar? Não. Não existe absolutamente nada disso. É retirada a tricotomia das regiões doadoras, degeneração do corpo, o início do processamento da pele no bloco mesmo, ela já vai para uma solução de glicerol 85%, e, enfim, é transportada ao banco. E quando chega ao banco, tem um trabalho que leva em torno de uns 40 dias, mais ou menos, que são realizados pelos nossos biomédicos, que é o processamento, que é a limpeza desse tecido em várias fases, com controle de antibióticos, com controle de culturas, para que se tenha a perfeita limpeza desse tecido. Aqui uma ilustração de um biomédico trabalhando na capela de fluxo laminar contínuo, limpando a nossa pele, embalando a pele para que ela possa ser enviada para os grandes centros, toda a malha aérea e rodoviária do país no CERN, assim como os outros transplantes de órgãos também. E existe uma estrutura legal absurdamente grande que nos fiscaliza, o Sistema Nacional de Transplante, todo o Ministério de Saúde, a Vigilância Sanitária, enfim, todos os critérios são regularizados, existem protocolos que nós fomos buscar no exterior antes de 2005, antes de abrir o banco, copiando os protocolos já existentes nos bancos de pele ou da Argentina ou dos Estados Unidos e bancos de pele canadense. Doutor, tem uma dúvida aqui, por favor. Pode Alexandre Rezende perguntou qual a profundidade que se retira para que não haja mutilação. Não, nunca há mutilação. Se retira em torno de mais ou menos 1,5 milímetro, de 1 milímetro a 1,5 milímetro. O dermátomo ele nos permite a perfeita, como é que se diz assim, graduação da espessura do que se vai retirar, graduando a lâmina entre a lâmina e o aparelho. A gente tira em torno de 1,5 milímetro, mais ou menos.
por quanto tempo a pele pode ficar armazenada após o processamento? Olha, Thaís, excelente pergunta. Muito, muito boa pergunta. Deixa eu só voltar para esse slide aqui. Petros, tu estiveste no banco em janeiro ou fevereiro, né? Foi fevereiro, doutor, no finalzinho de fevereiro. Quanta pele tinha aqui na pele do freezer liberado para transplante? Quantos centímetros eu tinha aqui? Eu não lembro, mas o senhor tinha mencionado que estava um pouco abaixo da média, porque tinha acabado de mandar. Eu já recebi vários estudantes, vários médicos, enfim, mas se eu não me engano, quando tu foste lá, tinha 0. Eu acho que não tinha, não me lembro, mas eu acho que... Ele tinha falado que era pouco, assim, porque tinha reduzido o número de doações no final do ano. Então, respondendo a pergunta da Thaís, a pele, ela pode ficar nesse freezer, já a pele liberada, até 2 anos. Mas eu nunca tive um lote que ficou aqui mais de 1 mês. Nunca tive. Nessa foto, eu acho que está zerado aqui, não tem praticamente nada. Eu estou vendo metade da foto porque está o programa, o GoToMeeting está na frente. Mas, assim, eu acho que está zerado aqui nesse freezer. E hoje, por exemplo, nós temos 400 centímetros quadrados de pele, é quase nada isso. O ideal seria ter 15, 20 mil. Respondendo a tua pergunta, pode ficar 2 anos, mas dificilmente um lote passa de 1 mês. O lote passa desse freezer de pele não liberado para cá e logo em seguida ele é enviado para algum centro de grande queimado do país inteiro. Mesmo após o processamento, ainda pode haver rejeição do transplante de pele. Já vou falar sobre isso. Sempre há rejeição. 100% das vezes há rejeição. A gente não usa imunossupressores. É o próximo slide, depois daquele slide dos gráficos. 1 minutinho ali. Na sua experiência, o uso de micro-nanopet após a enxertia cerebral é maravilhoso, muito, muito bom. Só que nesses casos a gente nem pensa nisso, a gente tem que salvar a vida do indivíduo lá. O enxerto de gordura a gente usa para outros casos. Só deixa eu chegar ali, eu vou responder aquela pergunta outra. Então, a pele pode ficar até 2 anos, mas raramente ela fica. Por ano, a gente faz em torno de 40 doações, mais ou menos. A nossa média, 35, 40, chegou a 50 doações de pele por ano. O nosso banco. Os outros bancos também trabalham números praticamente semelhantes aos nossos. Só que, provavelmente, nós precisaríamos de muito mais tecidos para atender todos os queimados e para poder abrir o leque de pacientes que se beneficiam com pele do banco. A gente pode ter muitos outros pacientes. Hoje, nós praticamente, entre aspas, reservamos as peles do banco para grandes queimados, para os pacientes que estão lutando entre a vida e a morte. Mas a gente pode usar em queimaduras de 2º grau, a gente pode usar em pacientes politraumatizados. Eu já vou mostrar esses slides que são no final da aula, né? Os pacientes que se beneficiaram com o transplante. Pode ser feito transplante de fé em vivo entre indivíduos. Olha, o ideal é que, claro que sim, a gente pode retirar a pele do tecido do doador do paciente antes de ter pele que vinha de doadores cadáveres, de doadores de múltiplos órgãos, de paciente com morte encefálica, a gente tinha peles daqueles pacientes de sobra de cirurgias estéticas, mas eu não quer dizer que do pai vai para o filho, da mãe vai para o filho. A gente tinha que tratar essa pele, esse tratamento leva muito tempo, leva mais de 1 mês, e posteriormente enxertar. Então a gente usava a pele de outros indivíduos para que se pudesse usar naquele indivíduo. O paciente queimado ele precisa da pele hoje, ele precisa da pele agora, ele não pode esperar esse período todo. Mas aqui, ó, voltando a esse slide, a gente pode mais ou menos, a gente doa mais ou menos em torno de 40, 50, 35, 40, 45 pacientes ano. Esse número está muito aquém do desejado. A gente precisaria muito mais, mas para isso existem outras alternativas que a gente já vai falar sobre isso também. Bom, a pele halógena, que é a pele oriunda de um doador da mesma espécie, mas diferente genótipo, ou seja, a pele oriunda de um outro indivíduo. Ela funciona como um curativo biológico temporário, respondendo aquela pergunta anterior ali, para o tratamento das lesões, especialmente em queimaduras graves. A pele é o órgão mais antigênico do nosso corpo, é um dos tecidos que mais se regenera também.
Se nós fôssemos usar imunossupressores, as ciclosporinas, que se usam para não rejeitar um coração, para não rejeitar um rim, para não rejeitar órgãos sólidos, a gente precisaria doses altíssimas desses imunossupressores, incompatível com a vida. Teríamos muitas infecções oportunistas, teríamos inúmeros outros problemas decorrentes do uso de imunossupressores em doses altas. Então, não se usa imunossupressor. A pele ela é um curativo biológico temporário. Ela vai durar ali 2, 3, até 4 semanas. Mas o leito está se regenerando. Ele vai formar um novo tecido. Essa pele vai escamar e vai sair. Aplicação mais em pacientes com queimaduras de 2º grau profunda ou queimaduras dos pacientes de 3º grau. Em crianças também a gente pode usar. Existem muitas alternativas ao transplante de pele. Com materiais aloplásticos, a indústria farmacêutica é muito rica nisso. Só que isso daí tem um grande problema, o custo. O custo é muito alto, extremamente elevado, o que praticamente inviabiliza o transplante em 99,9% das pessoas, dos pacientes. O xenoenxerto é o tecido oriundo de um outro indivíduo de outra espécie. O exemplo que todo mundo... Vamos ver quem é que acerta primeiro ali. Vamos ver. Um exemplo de xenoenxerto. Está na moda agora, se fala muito nisso. Qual é a outra espécie que pode originar? Tilápia, acertou, Arthur. Tá bom, já foi um monte agora. Bom, por aí vai, exatamente. Mas um outro exemplo, então, tirando a tilápia. Agora eu peguei vocês. Vamos lá. Vamos ver se alguém sabe. Se usou muito isso na década de 80, na década de 90. Tirando o peixe, tirando a pele de tilápia, que é uma excelente alternativa. Parabéns, Rafael. O que mais? Porco, pericárdio bovino, exatamente, por aí vai. Muito bem. Lagarto, também já se falar, e uma série de coisas. Estão certos. Se usou isso na década de 80. Então, alternativos aos materiais, ao transplante de pele. Materiais aloplásticos, mas a gente sabe que é muito caro. A pele de tilápia, o que há de mais moderno hoje, doutor Edmar Maciel, meu grande amigo de Fortaleza, que encabeça esse estudo, que veio conhecer o banco de pele, que conheceu todo o know-how da microbiologia, aquela primeira... existem critérios que eu já falo sobre isso aqui. Mas, enfim, só não perdendo foco. A tilápia está numa fase extremamente adiantada de estudo e provavelmente vai ser de grande uso numa alternativa, quando a gente não tem a pele do próprio indivíduo, quando a gente não tem a pele do banco, quando a gente não tem a condição econômica de comprar uma pele sintética e por aí vai. Tá? Essas são as alternativas. O enxerto de pele halógena é a cobertura temporária, ideal para lesões e excisões cutâneas extensas, principalmente quando o autoenxerto, a pele do próprio indivíduo, não é clinicamente indicada ou a disponibilidade do autoenxerto é limitada. Como na foto daquele menininho lá que se salvou de 10, 12 anos, que fez praticamente transplante em todo o corpo, no tórax, nas coxas, enfim. Existem critérios que invalidam um indivíduo cadáver a ser doador? Sim, muitos. Qualquer doenças infecto-contagiosas, os critérios de exclusão, infelizmente, para a pele, é o pior de todos. São inúmeros critérios, inúmeras doenças infecto-contagiosas que não se pode doar pele. Entre outras também, que a gente discute muitas vezes a real aplicabilidade disso daí tudo. Bom, bancos de tecido, pele, aplicação. A pele é um curativo biológico, mesmo oriunda de um outro indivíduo da mesma espécie. Para que ela serve? Para que ela é usada? Para controles de perdas de líquido e calor, para proteção contra infecção, é evidente, se tu deixar aquela ferida aberta, vai haver contaminação, e estimula e muito a cicatrização do leito receptor e tem um efeito temporário. Efeito esse que pode durar de 2, 3 até 4 semanas, mas que é suficientemente para haver a reepitelização do próprio indivíduo, ou nessas 3 semanas, imagine 20 e poucos dias num tratamento de um grande queimado, é o tempo suficiente para o paciente sair do choque, sair do tubo, sair da UTI e fazer uma cirurgia numa época muito mais tranquila, com um risco muito, muito menor. Aqui algumas fotos de alguns pacientes. Um paciente de 4 anos de idade, com 30% de superfície corporal queimada, queimadura por chama,
queimadura extensa, queimadura tóraco-abdominal, poucas porções nas coxas, queimadura grande em todo o dorso, enfim, paciente grave. A gente sabe que é um paciente grave. Esse paciente tem que ser debridado o mais precoce possível. E daí vem aquela grande pergunta, mas ele não tem pele sã aqui, ó, na região da bundinha ali, na face posterior das coxas, no couro cabeludo, nesse bracinho aqui? Tem pele sã. Mas retirar esse tecido, a gente aumenta ainda mais a superfície corporal lesada desse paciente. E a gente fala tanto em superfície corporal lesada, 4 ml vezes superfície corporal lesada, então a gente aumenta a chance de comorbidades desses pacientes. Se a gente pode somente debridar esse paciente e cobrir com uma pele vinda de fora, é mais fácil. A cirurgia dura menos tempo, tem menos risco e eu agrido menos esse paciente. Isso é uma alternativa de um tratamento de um grande queimado. Mas existem outros, não quer? Eu mostrei só casos graves, não quer dizer que tenha que ser esses pacientes graves também. Essa aqui é uma criança que praticamente é uma queimadura pequena para nós, mas para os pais é extremamente grande. Mas que não tem risco de vida, que não requer uma internação. Só que é difícil o manejo desse paciente. A queimadura de segundo grau profunda, esse tipo de queimadura aqui, isso aqui dói e dói muito. Tem que se fazer curativos. Até existem produtos na indústria farmacêutica que pode ficar 3, 4 dias ali, que vai largando sulfa aos poucos, que, enfim, vai hidratando. Tem um monte de produtos bons. Mas o ideal é tu limpar praticamente todos os dias e fazer curativo. Como é que eu vou limpar uma paciente de 1 ano de idade que não está nem entendendo e está sentindo muita dor? Tem que levar para o bloco. Levar para o bloco tem que anestesiar, tem que sedar esse paciente. Mas eu não posso fazer isso por 30, 40 dias consecutivos. Então, é difícil o manejo desse paciente, é difícil o manejo da família desse paciente, porque eles ficam extremamente ansiosos, porque esse paciente está sofrendo, está tendo dor, e a gente não vai conseguir que ele chegue nesse resultado aqui com uma pomada mágica de um dia para o outro. Isso requer um período relativamente longo. Então, por que não transplantar pele nesses pacientes? Porque eu tenho pouca pele que eu tenho que guardar para os graves. Tudo bem, mas esse aqui é um paciente grave, isso aqui é uma criança, gente. Está sofrendo, está com dor. Não pode fazer um transplantezinho aqui, pequenininho, bem pequenininho. Essa pele aqui não vai ser não vai acabar com o meu estoque, caso eu tenha. Depois de mais ou menos 2 a 3 semanas, ela vai soltando aqui, ó, e vai caindo, e não foi feito nem enxerto de pele. Ela cicatrizou por segunda intenção. Vocês podem perguntar por que não faz o autoenxerto? Retira a pele daqui, retira a pele da coxa, né? Que é outra região para doer. Vai doer, vai ter cicatriz e por aí vai. Esse pode ser um exemplo de um tratamento pouco agressivo e muito efetivo para um paciente como esse. Mas muitas vezes existe o viés da palavra transplante. Quando a gente fala transplante, a família entra... Não, transplante é um negócio que se faz se o cara vai morrer ou não vai morrer. Não é bem assim. Nesses pacientes, a gente pode fazer um transplante no indivíduo sem risco e para ter uma melhor qualidade. Olha aqui, ó, um indivíduo adulto que queimou o dorso. Esse é um exemplo da técnica de sanduíche. Você fez um autoenxerto, a gente tirou a pele do próprio indivíduo, expandiu essa pele e cobriu para ter uma melhor cobertura, uma melhor cobertura para evitar infecções, enfim, desse paciente com a pele oriunda do banco. Essa aqui é um aloenxerto. Autoenxerto aqui e aloenxerto aqui. Olha só, depois de mais ou menos 2 semanas, ela vai descamando, ó, e o enxertinho ficou lá. Integrou todo o autoenxerto e o aloenxerto ele é rejeitado, ele não fica. Tá? Mas ele foi extremamente benéfico nesse período de 12 dias, mais ou menos, porque ele funcionou como um curativo biológico, impedindo até não sendo necessário trocas de curativos. O resultado. Agora vou mostrar um exemplo de um paciente não queimado, né, que se beneficiou. Uma paciente que internou na Hospital da Criança Santo Antônio com 2 meses e teve uma septicemia, ele internou por sepsis.
desenvolveu púrpura fulminante, teve uma necrose no couro cabeludo grande, de 12 por 15 centímetros, paciente grave. O que tem que fazer com essa necrose? Tem que debridar, tem que retirar o mais precoce possível. Um paciente que requer um tratamento multidisciplinar, enfim, por aí vai, mas a gente tem que retirar esse tecido e cobrir. Dá para fazer o autoenxerto, dá para retirar a pele dos membros inferiores? Até dá, mas eu precisaria pele circular da coxa e da perna, talvez das duas. Ou seja, vai ser uma agressão grande para uma criança que tem 2 meses de idade. Dá para tentar evitar tudo isso? Aqui é a retirada do tecido necrótico, a zona cruenta e a enxertia de pele. Aqui cobrimos a lesão. Não foi feito nenhum tipo de retirada de pele do próprio indivíduo, cobriu. Depois de mais ou menos 3 semanas, ela vai se escarificando, soltando, e vai prendendo e vai soltando. Após esse período, a criança já saiu do tubo, a criança aumentou o peso, já saiu da UTI, é outro paciente, é outro grau de risco. Se retirou a pele de uma das porções da coxa, se expandiu e se fez o autoenxerto como resultado definitivo. Esse é um método de alternativa a um tratamento sem o enxerto de pele na primeira hora. Uma paciente que teve scalp, isso é muito comum, o cabelo enredou numa máquina agrícola, já aconteceu muito em mulheres, cabelo comprido, enfim, que andaram de kart, o cabelo ficou solto atrás, embaixo do capacete, enfim, quando o cabelo é arrancado, sai todo o couro cabeludo. Uma das alternativas, não é um paciente que corre grandes riscos de vida, claro, ele tem que ser adequadamente tratado, mas a gente pode cobrir com enxerto de pele. Outro paciente não queimado, que se beneficiou também com a pele do banco, um paciente atropelado, que teve bioamputação dos 2 membros inferiores, pessoal do pronto-socorro, paciente grave, colostomizado, entubado, paciente séptico, paciente extremamente grave. Quanto menos se mexer nesse paciente, menos risco. Uma cirurgia de 15 minutos escarifica a região cruenta e enxerta de pele. Uma cirurgia rápida que tem um resultado relativamente bom. Mas os senhores podem me perguntar, tá, mas está usando pele para paciente que não tem grandes riscos de vida? Tudo bem, a gente está beneficiando muitos pacientes, mas não tem como tu saber para onde vai ir essa pele, muitas vezes, né? A gente é um banco, a gente manda a pele para os outros centros de queimados. A grande inovação, o nosso grande projeto, desde a época da tragédia da Boate Kiss, é o uso da membrana amniótica. A membrana amniótica, aqui a gente tem uma foto muito bonita dela. É o envoltório da placenta, do feto, que depois do nascimento, ela é 99% é descartada, 1% se usa para estudos, enfim, uma série de coisas. O nosso país, o Brasil, não tem uma legislação ainda que regulamenta o uso da membrana amniótica. A gente está brigando e muito com isso, já faz muitos anos, mas por que eu digo desde a época da tragédia da Boate? Naquela época, nós teve 242 óbitos, nós tínhamos 690, 680 feridos, dos quais 80 precisavam de UTI. Como diretor do banco de pele, se liga gente para vocês do mundo inteiro, dos centros de bancos do mundo inteiro, perguntando se vocês precisam de pele, o que tu vai responder? Óbvio, né? Eu tenho 680 queimados, dos quais quase 100 estão necessitando de UTI. Manda tudo. Claro que sim, preciso de pele, óbvio, tem que ser uma tragédia aqui no nosso estado. 4 ou 5 dias depois, a poeira baixou, esses pacientes tinham queimaduras inalatórias, eles não tinham queimaduras cutâneas, pacientes graves, alguns vieram a falecer depois, mas eles requeriam outro tipo de tratamento. Não enxerto e debridamento, não eram queimaduras de pele, eram queimaduras da via aérea. Queimadura, muitas vezes, muito, muito, muito mais grave. E a gente ficou com um estoque grande lá de pele de membrana amniótica dos outros bancos. O Sistema Nacional de Transplantes, o Ministério da Saúde, nos autorizou a usar depois que passou essa onda toda dos pacientes que foram tratados, muitos receberam transplante de pele, muitos se beneficiaram, enfim, deu tudo certo, mas enfim, o nosso estoque naquela época ficou muito grande. E nós fomos autorizados a usar esses tecidos para outros queimados, para pacientes que assim necessitassem. E assim a gente fez, e assim se começou essa grande peregrinação aí para a legalização da membrana amniótica. Bom,
é uma opção de curativo biológico também, assim como a pele, assim como a tilápia, assim como tantos outros, de facílima obtenção, de grande disponibilidade, de menor custo e aplicam-se em diversas áreas da medicina. Se nós botarmos uma pesquisa rápida no Google, se usa isso em queimadura química ocular, em reconstrução de meningomielocele, aquelas crianças que nascem com espinha bífida, enfim, na neurocirurgia, para reconstruções de mediastinite, infecções de cirurgias cardíacas, reconstrução do trato urogenital em cirurgia pediátrica, enfim, exemplos são faltam. No mundo inteiro se usa a membrana amniótica. Bom, regeneração, a função dela, né? Das lesões cutâneas, assim como a pele, é uma barreira física contra a invasão bacteriana, mesmas funções da pele. Reduz perdas de fluidos, reduz dores, estimula a cicatrização. É coletado em partes cesarianas, onde há menos contaminação do que em partes vaginais. Facilidade de obtenção e alta disponibilidade do tecido. A placenta descartada após o parto. O que tem que ficar claro, pessoal, é que é um momento, muitas vezes, é o momento mais oportuno para abordagem em termos de consentimento, enfim. É completamente diferente nós abordarmos uma família que está perdendo um indivíduo, geralmente de forma trágica, sofreu um acidente, enfim, já está em morte cerebral, um indivíduo jovem, do que abordar uma família que está vivendo o momento mais bonito da vida, está vivendo o nascimento de uma criança. É completamente diferente a abordagem nessas famílias, que está perdendo o indivíduo e que está ganhando uma criança. Então, o índice de aceite, de vocês aceitam doar a membrana amniótica do seu, que está envolvida na placenta, que vai ser desprezada, isso pode ser usado para uma série de coisas, tem um termo de consentimento que esclarece tudo. É muito difícil tu ouvir um não de tudo isso. Mas aí a gente vai fazer um estudo somente dos nascimentos cesarianas da maternidade da Santa Casa de Porto Alegre. Eu sei que tem muitas outras maternidades, enfim, tiram todas as outras maternidades da nossa cidade, somente a maternidade de Santa Casa, tira os pacientes que têm crenças religiosas que não autorizam a doação, tira os pacientes que têm doenças infecto-contagiosas que não autorizam, que não podem ser doadores, tiram todos esses. Se nós usássemos somente essa sobra, nós produziríamos por ano em torno de 6 milhões de centímetros quadrados de membrana amniótica. Está errado esse número aqui. É 6 milhões. Ah, não, está aqui, certo, desculpa. E a pele a gente produz em torno de 60 mil centímetros quadrados. Ou seja, é um número completamente diferente. A gente poderia ter estoque suficiente para usar em muitos outros pacientes não queimados graves. E para a gente ter uma ideia de custo, quanto custa o centímetro quadrado? Nós usamos muito o centímetro quadrado. Centímetro quadrado é isso aqui. A gente não tem como tratar um grande queimado com centímetro quadrado, mas essa é a nossa unidade de medida. O centímetro quadrado da matriz dérmica cicatricial, ela custa quase R$50. Se nós usarmos num paciente que tem 2.000, 3.000 centímetros quadrados de queimadura, imaginem quanto custaria isso. É muito caro. O centímetro quadrado dos curativos sintéticos, das médias das gases não aderentes, com antibióticos, enfim, tudo, custa pouco mais de R$10 esse centímetro quadrado. O centímetro quadrado da pele halógena, da pele oriunda do banco de pele, ela custa R$1,71. Está computado todos os dados, desde a ida até a captação, a retirada, o processamento, o armazenamento e o envio para os outros centros. O centímetro quadrado da membrana amniótica custa 10 centavos. Não precisa nem fazer cálculo para ver se são números estatisticamente significantes, se existe diferença estatística aí nesses números. São números bem diferentes. Por que é tão barato a membrana? A membrana tem duas grandes vantagens. Ela já vem estéril. Vem dentro do forninho, como a gente fala. A pele não. A pele tem pólvora. A pele tem asfalto. A pele tem tudo que os senhores possam imaginar de contaminação. Todos os micro-organismos possíveis a gente já encontrou lá. A membrana vem estéril. Né? A membrana amniótica, o doador de membrana amniótica tem pré-natal. A gente já sabe se tem doença infecto-parasitária, toda e qualquer doença de contaminação, a gente já sabe se ele é um potencial doador ou não. O doador de pele, não. A gente tem que fazer todos os testes
para saber se ele não tem uma série de doenças infecto-contagiosas. Ou seja, é caro isso, é caro, muito caro, então por isso que tem essa diferença de preço. E se nós formos, pena que o doutor Edmar não está nos assistindo aqui, mas se nós formos botar pele de tilápia, ela custa aqui R$ 4,50 mais ou menos o centímetro quadrado. Então, mais ou menos R$50, R$10, R$5, R$2 e 10 centavos. Seria uma média de diferença de preços para cada tecido desses. O Brasil não tem essa regulamentação e o processo para a utilização da membrana amniótica, e diferentemente de todos os outros países da América do Sul, dos Estados Unidos e dos países europeus. União Europeia, Estados Unidos, Canadá e América do Sul, exceto o Brasil, têm autorização e usam membrana amniótica nos seus bancos de tecidos, não para queimados, como para outros pacientes também. A gente tem toda a estrutura para usar a membrana, a gente tem uma maternidade no hospital que tem o banco de pele autorizado. E o que a gente já fez para isso? Além de inúmeros trabalhos, meta-análise, inclusive, uma série de trabalhos já publicados. Já se foi falar, agora o Dr. Carlos é ex-presidente, né? Mas ano passado eu falei com o então presidente do Conselho Federal de Medicina, mostrando todo o nosso projeto a respeito disso. Presidente Lincoln, presidente da Associação Médica Brasileira e presidente da AMIRIGS também já tiveram a chance de visitar o nosso banco de tecidos, conheceram o banco, aprovaram o banco. Bom, esse aqui eu não preciso nem falar, né? Nosso ex-ministro, que, bom, dispensa comentários políticos, mas que conheceu também todo o banco de tecidos. Essa aqui é uma foto tirada no pátio da Santa Casa, a gente, junto com toda a direção da casa, pôs de mostrar os nossos projetos de utilização da membrana amniótica para o ministro. Não é assim para autorizar um produto. Ele requer um monte de coisas. Ele já passou por quase todos os degraus. E está faltando pouco, muito pouco, para que o Conselho Federal de Medicina, juntamente com o Sistema Nacional de Transplantes, nos autorize isso. Estava quase saindo. Agora, entrando nessa pandemia aí, não sei quando isso vai acontecer, mas a nossa ideia era que saísse agora no primeiro semestre. Claro que tudo está adiado, mas, enfim, vamos ver quando que eles legalizam isso. Mas aquelas membranas que mandaram lá na época da tragédia da boate, a gente usou em vários pacientes. Usou aqui no Pronto-Socorro Municipal de Porto Alegre, juntamente com o Dr. Pablo, que trabalha muito lá, é um cirurgião plástico, faz parte do banco de pele também. Aqui uma criança com queimadura, um pouquinho mais de 50% de superfície corporal queimada, uma criança de 3 meses de idade, que ela fez um autoenxerto e perdeu, enfim, se fez um transplante de pele nela, aqui o ato transoperatório, criança já com 7 dias e com 14 dias. Essa criança sobreviveu, saiu dessa, paciente extremamente grave. Zona doadora de pele, no couro cabeludo, a gente tira em crianças muita pele do couro cabeludo também. A gente pode cobrir com a membrana amniótica, diminuindo muito a dor desses pacientes. Esse aqui eu acho que é um dos últimos casos, uma queimadura de primeiro grau, de segundo grau profunda, térmica por escaldamento. Escaldamento é uma queimadura muito comum que a gente vê aqui no nosso meio, né? O que se fez? Se limpou, se debridou, isso daí tudo, se cobriu com membrana e 7 dias tínhamos esse resultado e com 2 aninhos, olha só, a qualidade de resultado que se teve para esse tipo de queimadura. E era isso, gente. Espero que eu tenha ajudado. Vamos conversar. Então, se vocês quiserem saber, por favor, fiquem à vontade. Eu agradeço, Dr. Eduardo Schem, pela excelente aula. E agora a gente abre um espaço para dúvidas que vocês possam ter. Obrigado. Poxa, muito obrigado. Doutor, eu tenho uma dúvida que não queria interromper a aula do senhor enquanto o senhor falava, mas por que não se recomenda antibiótico terapia sistêmica, tratamento de queimados? Boa pergunta. Depende muito do autor. É muito variado isso.
geralmente, a gente faz cultura para saber se existe algum grau de contaminação ou não. Alguns centros usam, outros não usam. É variado, não existe uma resposta uniforme para isso. A gente não pode dizer se usa aqui ou não usa, enfim, é muito variado. Mas porque não tem necessidade, algumas vezes, a utilização do próprio antibiótico. Tem uma dúvida aqui, doutor, da Giovana Rodrigues. Gostaria de saber se a membrana amniótica possui o mesmo rendimento de pele. Boa pergunta. Ela dura em torno de 5 a 7 dias, mais ou menos, mas como existe em abundância, a gente pode usar ela depois. Poxa vida, obrigado pelos elogios, gente. Muito obrigado mesmo. Interessante. Quando a gente vai falando aqui, deixa eu confessar para vocês, eu sou formado há 25 anos. Formei em 94 pela fundação, pela antiga fundação, Universidade de Ciência e Saúde, né? Dou aula há uns 15 anos, mais ou menos, mas é a primeira vez que eu estou dando uma aula online. E está dando aula, falando tantas coisas e parece que o público, tu não sabe se estão prestando atenção, se estão te assistindo ou não, diferente da aula presencial. Mas, enfim, interessante, muito interessante. Obrigado mesmo. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Obrigado, papá. O que mais? Alguém tem mais alguma dúvida? Pode perguntar, pessoal. O doutor está disponível para a resposta. Aqui, ó, vamos ler. Professor, boa noite, parabéns, obrigado. Paulo, Salva, Bahia. Cirurgião plástico e trabalho na UTI de Queimados Santo Antônio de Jesus. Gostaria de saber sobre o fluxo para a solicitação de pele do... Excelente. Olha, teus colegas da Bahia, eles, Paulo, eles pedem muita pele para nós. Muita pele mesmo. O fluxo é tudo via Central Nacional de Transplantes. Tem que cadastrar o hospital e cadastrar o médico. Se tu tem hoje um paciente grande queimado que precisa pele, isso chega em caráter emergencial. A primeira vez a gente consegue. As próximas vezes vai ser cadastrado. Mas entrando em contato conosco, com o banco de pele, eu vou passar o telefone do banco de pele, caso vocês precisam, a gente fornece todos esses dados, esse passo a passo. O nosso número lá é 32 13 7172. 32 13 7172, esse é o número do banco de pele. Tá bom? Teve outras perguntas que entraram logo depois e é extremamente simples isso, viu? Fazer malha no enxerto, o senhor observa melhor resultado em pós-operatório ou apenas traz benefício em aumentar a cobertura? Aumenta a cobertura. Eu gosto muito da malha. Eu tenho um espaçador de pele, tenho as lâminas que aumentam 1 para 1,5 para 3 para 5 para 7. Quando eu não tenho muita pele, eu faço 1 para 7. Quando eu tenho, eu faço pouco. Mas eu vejo bom resultado e a integração se dá sempre das bordas para o meio, né? Então, acho que vale muito a pena fazer a malha. Sou fã disso. A gente é fã depois que começa a usar, depois que compra o aparelho ou quando o hospital que a gente trabalha passa a ter lâminas de boa qualidade. Porque quando o aparelho não é bom, não adianta. Passaram-se algumas ali, deixa eu achar. Obrigado, papapá. Espero poder visitar. Fiquem à vontade. Em relação ao armazenamento da membrana amniótica, o tempo de 2 anos, não, é menor. É em torno de 6 meses, mais ou menos. De 6 meses a 1 ano. Depende... Na União Europeia, se eu não me engano, é 6 meses. Na União Europeia tem Union Skin Banking, que fica lá em Amsterdã. Todo mundo capta, manda para eles, eles limpam o processo, armazenam e distribuem para toda a União Europeia. Lá é 6 meses. Nos Estados Unidos, a legislação é interestadual, cada estado tem uma legislação completamente diferente. Muitos estados, eles armazenam até 1 ano, mas não precisa armazenar tanto, porque à medida que tu for usando, tu vai captando mais. O fluxo é grande, tu tem o produto. Diferentemente da pele, que tu não tem o produto, né? Então, a gente não se preocupa tanto com isso. Que havia 100% de chance de rejeição. Aliás, a pele há sempre 100% de chance de rejeição, sim. Porque a gente não usa imunossupressores, né? A gente usa a pele, é um curativo biológico temporário, para que o indivíduo saia dessa fase e reptilize sozinho. Não sei se passou alguma sobre transplante de placenta, restrição na faixa etária para recebimento desse tipo de paciente. Não, bem pelo contrário. A gente fez transplante em pacientes crianças, menos de 1 ano,
e pacientes mais velhos também, todas as idades, não há restrição de idade. Eu acho que eu não me lembro agora, mas enfim. Existe alguma predileção em usar pele ou membrana? Em algum caso, área queimada, por exemplo? Não, tem que usar o que tem. A grosso modo seria isso, né? Porque muitas vezes a gente não tem nenhum nem outro. Queimaduras mais superficiais, aquela queimadura de tórax, uma criancinha, queimaduras menores, eu usaria, se eu tivesse disponível os dois tecidos, usaria membrana. Agora, queimaduras maiores, mais espessas, queimaduras que realmente precisaram de um debridamento maior, eu usaria, sem dúvida nenhuma, a pele. Acho que a pele tem um resultado melhor. O que mais? Peraí. Abri a água aqui e me molhei. Peraí. Algum projeto? Doutora Laura Pozzi perguntou: projeto de conscientização das pessoas acerca da doação de pele? Boa pergunta também. A gente já faz uma campanha muito grande aqui no banco. Sabe, há alguns anos, quando teve uma novela na Rede Globo, novela de horário nobre, novela das 9, ali, tudo, faz uns 5, 6 anos, o sucesso das doações, não só para a pele, para outros órgãos também, aumentou muito, aumentou bastante. Os nossos jornais, volta e meia, fazem matérias com o banco, ou quando um paciente grande queimado, quando acontece uma queimadura assim, maior, também se fala bastante sobre isso. Enfim, a mídia, a gente não sabe, né? Depende das coisas que acontecem. Infelizmente, são as grandes tragédias que popularizam isso. Aqui nem se fala, não precisa nem dizer. Foi dias, semanas e semanas de capa de todos os jornais. Teve repercussão mundial. Aquela tragédia que teve das crianças queimadas, se eu não me engano, foi em Minas também, que o professor ateou fogo numa creche, ou outra que teve uma lancha lá no Acre, que pegou fogo, e os pacientes foram removidos para Brasília, onde todos eles usaram praticamente transplante de pele e membrana, enfim, todos esses casos teve um boom muito grande, mas logo depois vai para o esquecimento. Né? O que mais? Conscientização. Parabéns, obrigado. Existe algum critério de compatibilidade para o transplante da pele? Não. Incompatíveis. Por isso que não usamos imunossupressores. Por isso que há rejeição. Não existe compatibilidade. Muitas pessoas também perguntam se homem pode doar para mulher, branco pode doar para negro, enfim, tudo pode. A pele é um curativo biológico temporário. Vai ficar lá 2, 3, 4 semanas. Depois desse período, ela sai, não fica para sempre. Doutor, eu vou aproveitar que teve um intervalo aí entre as dúvidas e passar a palavra para o presidente da Liga de Cirurgia Plástica, o Joshua. Eu gostaria de fazer uma parte aqui. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Obrigado por participar e obrigado por essa excelentíssima aula que o senhor deu para a gente. Eu gostaria de agradecer também pelo tempo, né? Também passou até um pouquinho da hora, mas você segue aqui. Muito obrigado por isso. Convidar o pessoal para acompanhar as redes sociais e listado nas aulas que a gente vai ter nesse tempo de pandemia. Eu tenho uma pergunta para o senhor também, que eu fiquei bem interessado. Eu tinha lido alguns estudos que falam sobre as células tronco, que elas vêm do tecido adiposo, né? Por isso que eu fiz a pergunta sobre o uso de microfat ou nanofat para o enxerto, mas nesses estudos que eu li não tinha uma correlação de se a gente podia fazer enxerto de gordura ao mesmo tempo que um enxerto de pele ou membrana amniótica, não sei. Entendo. Olha só, imagina um grande queimado. Para nós usarmos enxerto de gordura, a gordura tem que ser do próprio indivíduo. Imagina se eu for inventar de fazer uma lipoaspiração para pegar a gordura. É inviável praticamente. A gente não tem essa necessidade. A gente usa muito o nanofat para fazer correções de cicatrizes. Isso sim, mais adiante é excelente. Pode fazer muito. Nessa época igual que é a terapia por pressão negativa. Oi? Igual. E a terapia de pressão negativa seria usada
Não, Pós? mais Entendi. adiante. Essa foi a pergunta que surgiu durante a aula. Me esqueci dessa pergunta. Também foi a minha. Tá tudo bem. São ótimas perguntas, mas para usar num período mais adiante, não agora. Para usar em outra etapa. Nessa época, ainda tem 40 pessoas assistindo, 45. Nessa época de confinamento, vocês têm que imaginar que aumentou muito, 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 muito os acidentes domésticos. Entre os acidentes domésticos, aumentou a queimadura também. A queimadura por álcool gel, ela acontece, mas de uma maneira não tão frequente, porque tem que ter o contato da brasa, da chama, muito rápido depois de usar o álcool. Isso, a gente teve 3 casos apenas aqui no nosso grupo, com pacientes que acenderam cigarro e deve ter caído alguma coisa, enfim, passaram bastante álcool nas mãos e tiveram queimaduras nas suas mãos. Foram queimaduras de 2º grau, um deles superficial e 2 deles queimaduras de 2º grau profunda. Entretanto, né, no confinamento, entre os acidentes domésticos, o que ocorre muito é o escaldamento, é derramamento de líquido quente na criança, que vai na cozinha, que vai perto do fogão, que bate no líquido que está ali aquecendo, a água, ou até agora eu recebi pela primeira vez uma criança de 2 para 3 anos que teve queimadura seríssima por leite condensado. Estavam fazendo negrinho, bateu na panela, enfim, derramou, caiu. São queimaduras que acontecem mento cérvico torácico. Essa queimadura que acontece nessa região aqui. É muito, muito comum isso acontecer. Tive agora o meu primeiro caso de queimadura por leite condensado, mas queimaduras por água quente foram inúmeras nessa época de confinamento. Então, se a gente tem a oportunidade de conversar com nossos familiares, com o leigo, sei lá, com amigos, enfim, essa prevenção. Né? Claro, fumar e usar álcool gel é ridículo, não preciso nem falar sobre isso. É óbvio que é perigoso. Mas crianças na cozinha, o índice de queimaduras aumentou muito, muito, muito nessa época de confinamento. Antibiótico, para lá, isso que eu acho que eu já respondi, né? Antibiótico profilaxia no tratamento com a membrana amniótica similar ao feito no enxerto. Muitas vezes a gente nem usa antibiótico, né? Nem usa, algumas vezes. O antibiótico é mais quando tem infecção cutânea junto com esse, também nesse tipo de pacientes, nessas queimaduras. O que mais? Eu não sei se Alguém eu pulei. Tem mais alguma dúvida? O pessoal deixou passar alguma coisa? Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, pode mandar. Vou tomar uma água. Tudo certo? Bom, então, mais uma vez o convite. Na época de pandemia, obviamente, todo mundo sabe das nossas limitações, é tudo mais complicado. A gente nunca viveu uma experiência dessas. Vamos superar, né? Tem que ser otimista, grave, extremamente grave, mas você vai passar. Um dia vai passar e assim que passar, por favor, entre em contato conosco. Vai ser um prazer poder recebê-los no Banco de Pele. O Banco de Pele está trabalhando com os estoques muito pequenos, infelizmente, mas está captando, está limpando, está trabalhando e está doando. Semana passada teve 2 envios no interior de São Paulo e não me lembro qual outra cidade, mas enfim, está atuando mesmo nessa época com limites reduzidos, evidente. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite do Dr. Eduardo para conhecerem o Banco de Pele. Eu quero agradecer também a organização da Liga de Cirurgia Plástica da UFIX. Eu quero agradecer também todos os convidados que estiveram na nossa aula hoje. Por favor, fiquem ligados no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, para acompanhar nossas aulas futuras. E também agradeço pessoalmente por poder fazer parte dessa aula, doutor. Mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, entrem em contato com a gente. E boa noite para quem fica. Obrigado.